Olá, bem-vindos a todos e todas em mais uma entrevista que veiculamos através do canal dos missionários combonianos no Brasil. Hoje temos em nossa entrevista uma pessoa importante que acaba de chegar de volta ao Brasil depois de uma longa jornada no Moçambique. Então, um homem que faz para nós a ponte entre dois mundos missionários e nos ensina como caminhar na missão. Damos as boas-vindas a Dom Luiz Fernando Lisboa. Ele nasceu no estado do Rio de Janeiro, em 1955, mas depois, ainda criança, já se mudou para Osasco, em São Paulo. E, em 75, aos 19 anos, entrou no seminário dos missionários passionistas, onde cursou filosofia em Curitiba, depois estudou teologia no ITESP em São Paulo e se ordenou como padre em 1983. Se especializou em liturgia e missiologia e é mestre em teologia pastoral pela Pontifícia Universidade de Curitiba. Em 2001, Dom Luiz Fernando foi como missionário adjuntes fora do Brasil para a Diocese de Pemba, em Moçambique, e lá trabalhou por 8 anos. Retornou ao Brasil por mais 4 anos de serviço como pároco em Curitiba, na Arquidiocese, e finalmente em 2013 o Papa Francisco o nomeou como bispo de Pemba, onde já havia trabalhado como missionário. Lá no Moçambique se empenhou também na Conferência Episcopal, foi secretário-geral, também coordenador do Departamento Social, e em Cabo Delgado esteve diretamente envolvido no apoio e assistência social às vítimas do terrorismo. Os ataques à região de Pemba, muito graves, provocaram desastres e muito sofrimento. Falaremos disso nessa entrevista. 500 mil de deslocados, pelo menos cerca de 2.000 mortos, uma população cansada da guerra e da pobreza. Em fevereiro de 2021, recentemente, Dom Luiz Fernando foi nomeado bispo de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. E aqui está, no Brasil. Muito bem-vindo, Dom Luiz Fernando, um prazer tê-lo aqui conosco nessa entrevista. Muito obrigado, Padre Dário. É uma alegria poder conversar consigo, com a família comboniana, por quem eu tenho tanto respeito e apreço e com quem eu já trabalhei com várias pessoas dessa família. Um grande abraço para todos. Obrigado, Dom Luiz Fernando. E conosco está a querida Patrícia Teixeira Santos. Ela participou, a entrevista foi ideia dela, e ela vai participar ativamente nessa entrevista, se alternando comigo no diálogo com Dom Luiz Fernando. Patrícia é professora do Departamento de História e coordenadora do Núcleo sobre a História da África Contemporânea na Universidade Federal de São Paulo. É coordenadora também do projeto internacional Missões e Religiões na África, Acervos e Pesquisas. É um projeto que envolve a Unifesp, a Unesp, o CITSEM e a Universidade de Porto, Portugal. E participou, ela, das atividades do IESE de Maputo, que refletiam e evidenciavam o duro conflito de Cabo Delgado. Esse projeto de que falamos envolve 16 universidades públicas no Brasil e 4 no estrangeiro. Bem-vinda, Patrícia, a essa entrevista. Eu agradeço muito ao acolhimento dos missionários combonianos através do senhor, do irmão Paulo, e da nossa longa história juntos, né? Eu trabalho com a história comboniana desde 1997, né? Então temos aí um longo percurso juntos. E a minha aproximação com Moçambique foi o trabalho de pesquisa e edição da vida dos missionários de primeira evangelização que chegaram no início dos anos 50, no norte de Moçambique, na área de Nampula e Nacala. Seriam hoje as dioceses de Nampula e Nacala. E da diocese de Tete, a gente teve contato com o padre Giacomo Palladie, né? Eu fiz, né, em nome desse grupo, uma viagem, visitei as missões combonianas em 2012, em Moçambique, e nós editamos o diário do padre Graciano Castellari, que era da antiga diocese, que hoje é a diocese de Nacala, mas à época a diocese de Nampula, e junto com Dom Manuel Vieira Pinto tiveram um papel muito importante no centro catequético do Anchibo, naqueles anos duros da guerra colonial, né? Da construção de uma história de Moçambique muito sofrida.
mas muito heróica, né? Tem muito de heróico nessa história da construção desse Moçambique independente e os anos duros de guerra civil, né? O Diário do Padre Castelar é o mais longo relato que nós encontramos até hoje, publicado, feito, né, por qualquer missionário de qualquer denominação cristã. São quase 40 anos de relatos missionários seguidos, né? Ele foi um missionário que teve uma longuíssima permanência. Não existe mais missionário com esse perfil, né? Que fica 40, 50 anos numa missão, né? E aí, devido a essa nossa proximidade e solidariedade também com essa história, que a gente se sente honrado de estar aqui com o Dom Luiz Fernando. Inclusive, o Padre Castelar me avisou quando o senhor foi ordenado bispo. Ele recebeu a notícia ainda vivo, no e-mail. Então, eu lhe conheço desde a sua nomeação, através do Padre Castelar, que já estava no asilo. Ele, Patrícia, o brasileiro que vai, que coisa boa, né? Então, estamos unidos aí desde o começo da sua história, da sua saga lá, né? Que bom. Em Moçambique. É uma honra estar com o senhor aqui. Que ótimo, já vejo que vai ser uma ótima entrevista, um diálogo muito rico. Então, vamos já entrando nesse diálogo que inclui todos vocês que estão acompanhando e assistindo. O objetivo dessa entrevista é resgatar o trabalho e a memória pastoral de Dom Luiz Fernando, e também a sua defesa da população de Cabo Delgado, e refletir sobre os desafios da missão Ad Gentes e sobre o papel da Igreja no mundo de hoje. Dom Luiz Fernando, com que sentimentos o senhor encerra esse período de 8 anos de serviço como bispo lá no Moçambique? Qual que é o maior legado que recebeu deste povo irmão? Bom, o sentimento é em primeiro lugar, de muita alegria, porque eu, desde a minha juventude, desde o início da minha formação, eu quis muito ser missionário na África. Então, eu tinha esse sonho de ser missionário Ad Gentes e eu queria ir para o continente africano. E quando a gente pede muito alguma coisa para Deus, não é? A gente tem que tomar cuidado porque Ele atende. Então, pedi e ele me mandou para lá. E eu fiquei muito feliz, um sentimento assim de gratidão por tudo aquilo que eu aprendi na África, por todas as pessoas que eu conheci. A Patrícia estava falando aí do Padre Castelar. Para mim, ele é um ícone, não para mim, para a Igreja de Moçambique. Você falou também do Dom Manuel Vieira Pinto, que é verdadeiramente um ícone para a Igreja de Moçambique e para a Igreja Universal. 2 grandes missionários. O Castellari, eu convivi com ele, não morando, mas muitas vezes eu visitei no Centro Anchilo. Nós ficamos muito amigos. E quando eu fui nomeado, eu acho que ele vibrou muito mais do que todo mundo, não é? Ele vibrou muito. E depois eu tive a graça de visitá-lo na Itália. Depois, quando ele já estava recolhido, eu fui visitá-lo, ele ficou muito feliz. E eu também, porque, para mim, ele foi um ponto de referência muito importante. Todo o trabalho que ele fez, eu conheci um pouco a história, li o livro dele, espetacular, o livro esse que você se referia, mas o mais importante é que eu bebi na fonte, porque convivi com ele, conversamos longamente sobre muitos assuntos, sobre a Igreja de Moçambique, sobre a missão. Então, aprendi muito com Castelar. Então, o sentimento, Padre Dário, é de alegria e, ao mesmo tempo, de reconhecimento e agradecimento a Deus por ter me permitido fazer essa experiência durante quase 20 anos. Se você me perguntar se eu estou feliz de sair de lá, não estou, né? Não estou. Mas eu estou tranquilo, porque a missão é de Deus, a missão não é nossa, não é? E a gente é instrumento. Então, em qualquer lugar que a gente esteja, a gente pode realizar a missão que é de Deus. Então, eu venho agora para o Brasil, para Cachoeira de Itapemirim,
E agradeço a Deus, agradeço à igreja que me proporcionou essa experiência tão bonita que eu fiz lá no continente africano. Obrigado, Dom Luiz Fernando. Vou deixar a palavra à Patrícia para uma outra pergunta de aprofundamento. Dom Luiz Fernando, é com muita alegria que a gente está aqui conversando com o senhor e também é uma homenagem. Essa entrevista também é uma homenagem ao senhor, à sua trajetória, à sua dedicação, porque eu não sou, missionária, mas obviamente a gente há muitos anos trabalhando, pesquisando histórias missionárias, relatos missionários, a gente sabe das dificuldades e das agruras diárias, e daquilo que pode ser expressado e não pode ser expressado, daquilo que tem que ser amadurecido e no tempo certo ser refletido e ser comunicado. Mas eu queria fazer uma pergunta mais sobre o terreno da missão, sobre a área missionária que o senhor esteve presente, que é sobre justamente isso, Pelas pesquisas que eu fiz, e tem uma longa e prodigiosa bibliografia produzida pelas historiadores moçambicanos e da África Austral, essa região de Cabo Delgado, de forte presença muçulmana, ela tem uma longuíssima história, uma história secular, plurisecular, e de um convívio, de uma coexistência, de diversas religiões, causa estranheza a gente ouvir falar de fundamentalismo islâmico nessa região especialmente, Então, a minha pergunta, na sua experiência, na sua observação, como o senhor vê essa reivindicação de, por exemplo, que é feita, a gente não sabe exatamente por quem e quais razões, de que seja essa série de ataques seja ligadas por questões religiosas ou de uma determinada perspectiva fundamentalista. Como o senhor vê isso, já que isso não é o histórico da região, isso não é a história, desse espaço? Se o senhor pudesse nos explicar um pouquinho. Eu gostaria de começar discordando de você quando você disse que não é missionária. A missão não se dá só no interior da igreja, Patrícia. Eu sei que você sabe disso, mas eu só quero reafirmar aqui. Você é missionária sim, porque a pesquisa que você faz, religiões e o espaço de África, em primeiro lugar, quem se interessa pela África já está fazendo uma grande missão, porque a África é muito desconhecida. Me dá muita tristeza quando eu dizia que estava trabalhando na África e alguém perguntava assim, qual cidade? Como se a África fosse um país, não é? Até hoje, infelizmente, isso ainda acontece. Então, só pelo fato de você pesquisar a África, ter essa preocupação, mas ainda mais as missões, todo esse interesse que você tem, pode ter certeza que você é missionária sim. E ainda mais que está ligado a muitos missionários e ao trabalho que eles fazem. Com relação à sua pergunta, de fato, eu nunca, desde o tempo que eu cheguei a Moçambique, que foi no início de 2001, nunca ouvi falar que em Moçambique, e muito menos em Cabo Delgado, tivesse havido algum problema entre as religiões, algum desentendimento, alguma guerra, algum litígio, nunca ouvi. E eu pude experimentar na minha própria vivência do dia a dia quanto respeito há entre as religiões. Não só em alto nível, como se diz lá, entre os líderes maiores, mas nas aldeias, com o povo. Para você ter uma ideia, o bispo, em geral, visita toda a diocese. E eu sempre visitei as cidades todas e sempre pedi aos padres, nunca me coloquem numa aldeia que o bispo já foi. Eu quero ir em aldeias diferentes, para que o povo, para eu ter contato com o povo, para eu conhecer e para o povo conhecer também o bispo. Em todos os lugares que eu fui, não é? Quando ia celebrar missa debaixo das árvores, tal, sempre havia 3, 5, 10 muçulmanos que ficavam todo o tempo ali na missa, com todo respeito, e ao final, normalmente, as pessoas oferecem presentes para o bispo, galinha, cana, amendoim,
saco de algum produto, cabrito, sempre os muçulmanos estavam ali e levavam também seu presente, pelo menos uma galinha. Isso é uma prova de que há respeito, de que não há confusão. Em alguns lugares eles até chegam a usar palavras assim: nós estamos aqui para receber o nosso bispo, não é? Então nunca houve problema em Cabo Delgado que eu tenha conhecimento. Claro, pode ter acontecido um ou outro caso de alguém que não se entendeu com o outro, mas coisa sem nenhuma expressão que comprometesse o relacionamento bom entre nós. Nos últimos anos, nós tínhamos um encontro regular entre os líderes religiosos. Então, 2 maiores líderes dos muçulmanos, porque eles têm o Congresso Islâmico e o Conselho Islâmico. Entre a Igreja Católica, entre o CCM, que é o Conselho Cristão de Moçambique, sem nenhum problema, sempre nos reunimos, fizemos encontros juntos. Nesse tempo da guerra, lançamos documento pedindo a paz, um comunicado pedindo a paz, fizemos caminhada pela paz. Não temos problema, eu não conheço esse tipo de problema. Usar conflito religioso é uma capa que encontraram para esconder os verdadeiros motivos dessa guerra, que desde o início, tanto os muçulmanos como nós temos falado, o que está por trás são questões econômicas. Então, usaram a capa da religião. É claro que entre os terroristas, eles podem também usar o nome de Alá, podem usar o nome de Estado Islâmico, mas o que está por trás não é isso, não é questão religiosa. O senhor acha que usaram, então, essa capa religiosa, falando do Islã, já pelo estigma que as comunidades muçulmanas têm passado desde o 11 de setembro, ou há algum indício regional que poderia levar a se pensar realmente no Estado Islâmico, ou seja, pessoas estrangeiras vindo de determinadas rotas que foram para esse espaço? Eu penso que a motivação da guerra, nós não podemos ser simplistas e dizer que é só uma, não é? Aquela região é uma região que foi sempre esquecida, né, pelo Estado, uma região muito pobre, o norte, o extremo norte de Moçambique. Então, a pobreza é um dos elementos que tem um componente importante. Outra questão que não podemos descurar é a questão das etnias. Há sempre diferenças entre as etnias. Ali naquela região, há uma etnia que tem uma certa prevalência sobre a outra, porque são etnias diferentes. Alguns estudaram mais, outros estudaram menos. Não é? Há outros componentes que lançaram combustível para essa guerra, não é? Um deles também é um certo extremismo, porque isso também há, não é? Grupos que vieram de fora, como você diz, pessoas que foram formados em outros ambientes e que vieram ali e não aceitaram o Islã daquela maneira que era praticada ali em Cabo Delgado e Moçambique, e quiseram fazer algo diferente. Então, junta tudo isso, não é? Aconteceu então essa guerra que já leva 3 anos e 4 meses, não é? Mas o motivo principal para mim e para muita gente continua sendo o econômico, por causa das riquezas naturais que temos em Cabo Delgado. Então seriam os megaprojetos que são pensados para essa região, a seu ver, que estariam seriam a principal nervura desses conflitos. Com certeza. Nós temos em Cabo Delgado o gás e o petróleo. Nós temos o rubi da melhor qualidade. Nós temos mármore. Nós temos grafite. Estão lá 2 empresas estrangeiras explorando grafite. Nós temos pedras semi-preciosas. Nós temos ouro. E nós temos a madeira, que os chineses já levaram quase toda. Então, veja, uma província rica em recursos,
um povo muito pobre e grandes multinacionais chegando para fazer a exploração. Então, pode ver que em toda essa região da África, onde há guerra, são locais de recursos naturais e locais onde estão grandes empresas estrangeiras explorando. Essas coisas estão juntas. Riquezas, não é? Recursos naturais, empresas multinacionais e guerra. Esses três elementos estão juntos. Duas perguntas em uma só. Por que a dificuldade de se dar visibilidade a esse conflito? Qual é a sua percepção a respeito disso? E por que o governo moçambicano não pediu ajuda internacional para essa situação que é tão grave? Bom, a questão da visibilidade. Essa guerra, no início, ela tentou ser escondida. Era proibido falar disso, era proibido falar. Tanto é que, desde o início, o trabalho dos jornalistas foi impedido. Os jornalistas não tinham licença para ir para Cabo Delgado e muito menos para a região norte da província onde estava acontecendo a guerra. Então, alguns jornalistas foram presos. Houve 2 jornalistas que ficaram mais de 2 meses presos, né, e que depois foram libertados, mas estão respondendo a processos. Muitos jornalistas que pediram licença para ir não tiveram a licença. E há um jornalista que está desaparecido desde o dia 7 de abril do ano passado. Já está quase para fazer 1 ano. Ninguém diz se ele está vivo ou se está morto. Um jornalista. Dali, mesmo daquela região, de uma rádio comunitária. Então, desde o início, essa guerra foi proibida. Praticamente a igreja é que falou. Os jornalistas não podiam falar, então a igreja continuou falando. Falando e alertando Moçambique e depois o mundo sobre essa guerra. Então, a visibilidade da guerra, praticamente, e isso os meios de comunicação, as várias fontes e autoridades em Moçambique reconhecem, que foi a igreja que escancarou a guerra. Muito mais quando o Papa entrou. O Papa visitou Moçambique em 2019, falou sobre a guerra. Nós queríamos, aliás, que ele fosse a Pemba, né? Mas aí não deu certo, por N motivos, também por causa da segurança. Mas ele falou sobre a questão da guerra em Moçambique. Como no ano passado se intensificou muito mais a guerra, o Papa começou a rezar por Cabo Delgado. E depois fez aquele telefonema para mim em agosto do ano passado. E isso deu repercussão. Depois, ele fez uma doação no fim do ano para que nós aplicássemos, a diocese aplicasse com os deslocados. E nós estamos construindo 2 hospitais para os deslocados, para as regiões de reassentamentos. E no fim do ano, chamou-me até Roma para conversarmos. Ele quis saber de perto sobre a situação da guerra. Então, a visibilidade que o Papa deu à guerra foi impressionante, porque aí outras pessoas, organizações começaram a se interessar. A União Europeia, não é? O Parlamento Europeu quis fazer um encontro de 2 comissões importantes do Parlamento e que eu participasse e que eu falasse sobre a guerra. Não é? Então, a Igreja acabou dando visibilidade a essa guerra. A ajuda internacional, ela apareceu nesse ano passado, em 2020, porque até então o governo não pedia ajuda. É aquela questão, né? Nós somos autossuficientes, nós conseguimos, nós podemos, não é? E não é bem assim. Uma guerra de caráter internacional não se resolve facilmente por um país só. Então, quando a União Europeia entrou e começou a falar, e o Parlamento Europeu ofereceu ajuda, né, então o governo pediu. E agora está nas tratativas, né, e o governo pediu, então, 3 tipos de ajuda, que é formação dos seus militares,
logística, então apoio na área da logística e apoio humanitário. Então, essas três. E agora, então, a União Europeia, a SADC, que é ali da região, da África Austral, a União Africana, entraram no debate e estamos esperando que essa ajuda concreta chegue de forma mais eficaz. E aí, dialogando com o senhor e encerrando aí a minha colaboração nessa parte, é justamente isso. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo que fez a edição do livro do Diário do Padre Castellari. E uma etapa importante foi consultar o material produzido pela comunidade de Santo Egídio, né, sobre a guerra e a atuação dos bispos moçambicanos, aí do Dom Gonçalves, que vai interpelar o Papa, né, de todo aquele trabalho dificílimo de deslocar, né, a principal liderança da Renamo para Roma, para se fazer um diálogo, né, da Frelimo e da Renamo como dois grupos de poder que precisavam dialogar, e isso contrastando contra a ideia que havia à época de que não era uma guerra civil, era banditismo social. E me parece que esse tema do banditismo social está voltando de novo, quer dizer, esse conflito lá de Cabo Delgado está sendo visto como banditismo, e há até notícias de que companhias privadas de segurança estariam sendo contratadas para ir para a região. Eu queria saber se o senhor tem notícia disso, e isso nos faz pensar também de uma continuidade da igreja nessa mediação da construção do Estado moçambicano desde o fim da Guerra Civil, né? Então, se o senhor pudesse, dentro do que é possível, o senhor colocar, da sua experiência, fazer um comentário sobre isso, dessa mediação de longa duração, né, que vem da igreja aí, desse papel, o papel dos bispos moçambicanos, e a alegação era clara, né? Quando se transforma em banditismo social, fica um problema das instituições que cuidam das populações do interior. Não é mais um problema do Estado. É banditismo, quer dizer, algo que não tem muito controle, né? Então, quem fica administrando o prejuízo são as missões e as instituições que ficam atuando com essas populações. Daí o peso que os bispos disseram, não, isso não é, isso é um problema de Estado, você tem que ser enfrentado pelo Estado. Eu queria ver, na sua avaliação, se o senhor sente que isso está acontecendo de novo, né, de querer terceirizar o conflito para outros, né? E como que o senhor vê isso, se o senhor pudesse comentar com a gente. Eu agradeço. Tem razão, Patrícia, isso aconteceu. Como houve uma negação no começo, quando começaram os conflitos, as autoridades disseram assim, isso é problema entre as religiões, eles que resolvam, né? Eles que resolvam, porque houve alguma escaramuça entre grupos de muçulmanos, né? Aqueles que entravam achavam que o que se praticava ali não era certo, então queriam um islamismo mais radical. E a população já começou a alertar, há pessoas estranhas que estão fazendo isso e aquilo. Então, no início, as autoridades disseram, isso é um problema religioso. Depois foram para esse lado, são bandidos, são jovens desocupados e etc. Quer dizer, foi um crescendo até não poder mais esconder, até que a guerra fosse escancarada, para eles assumirem, não, de fato, há uma guerra, não é? Há infiltração de gente externa, há muitos jovens nossos que foram cooptados, porque sem estudo, sem dinheiro, sem emprego, não é? Então, os jovens são facilmente cooptados para esses grupos extremistas. Então, houve essa negação e houve essa tentativa de terceirizar, mas agora isso não é possível mais, porque essa guerra tomou um contorno que não é possível mais esse tipo de negação. Não é possível. Então, e eu repito, a entrada do Papa, a sua voz forte, foi fundamental para que as autoridades se dessem conta de que não podemos mais enganar, não podemos mais ficar inventando coisas, porque nós temos um problema concreto. Dom Fernando, muito obrigada, e passo a palavra ao Padre Dário. Obrigado, Patrícia. Sim, está sendo muito precioso esse diálogo, inclusive essas provocações que a Patrícia vem fazendo a partir de toda uma história, né, que tu bem conheces. E o meu papel nessa entrevista é fazer a ponte entre África e Brasil,
em diálogo com o mundo da igreja, tentando entender quais as provocações que a sua experiência, que seu testemunho de vida trazem para o Brasil, onde, graças a Deus, não vivemos experiências de guerra como essas que o senhor descreveu, mas onde também temos um cenário de igreja particularmente dividido e, em alguns contextos, ao meu ver, bastante alienado. Aí eu queria fazer um destaque com respeito à recente encíclica de Papa Francisco, a Fratelli Tutti, que comenta muito aquilo que o senhor acaba de descrever, quando diz que a igreja está atuando, vivendo num mundo que se encontra numa terceira guerra mundial aos pedaços, fragmentada, mas muito violenta. E o Papa fala também de partes da humanidade que seriam sacrificáveis, e, como o senhor bem explicou, muitas vezes sacrificáveis em nome de interesses que são do lucro, do extrativismo predatório, da economia que mata, como diz o Papa. Aí eu lhe pergunto, Dom Luiz, nesse cenário, qual é a missão da igreja? O que a igreja é chamada a fazer no Moçambique e no mundo, num cenário de terceira guerra mundial aos pedaços? Bom, mais do que nunca hoje, a igreja é chamada a ser compassiva, misericordiosa e profética. Acho que são 3 palavras-chave, né? Compassiva, misericordiosa e profética. A igreja, ela teve sempre na história um papel muito importante. Sobretudo nas regiões mais pobres do mundo, a igreja sempre foi uma voz muito forte, que esteve sempre em defesa da população mais vulnerável. Aquilo que o Papa diz na carta encíclica é verdade. A terceira guerra já chegou. Nós já estamos nela. Uma guerra, como ele diz, fragmentada, e é uma guerra que tem que ver muito com esse abismo que há entre ricos e pobres. Uma guerra que tem que ver com os recursos naturais, com a exploração predatória, né, do meio ambiente, da falta de cuidado com a casa comum. Então, isso tem provocado que uma parte da humanidade, a maior parte, por sinal, seja sacrificada. Nós vemos, por exemplo, Moçambique. Moçambique está entre os 10 países mais pobres do mundo. Alguém me perguntava numa entrevista, desde que você chegou em Moçambique, a realidade mudou para melhor? E eu disse, olha, infelizmente eu vejo a população mais pobre do que 20 anos atrás, né? Empobrecida, uma população que foi empobrecida, porque essa invasão predatória, não é, tem colaborado muito para isso. Então, lugares onde se produzia, não se produz mais, porque as terras vão sendo oferecidas a grandes empresas, a corrupção é muito forte e a população é que paga a conta. Os pobres é que pagam a conta, não é? Então, uma parte da humanidade está sendo sacrificada, sim. Não é? E isso nós vemos muito claramente. Agora nós temos um exemplo muito claro. Quem é que está tomando a vacina? Não é? Então, isso se vê muito claramente. O continente africano, os mais pobres estão ficando por último. Então, é uma digamos assim, uma doença, não é, uma chaga que o mundo tem hoje e que faz parte, sem querer ser alarmista, sem querer ser exagerado, não é? Essa terceira guerra está aí. O Papa tem gritado tanto, tem falado em favor dos vulneráveis, dos pobres, não é? Mas muita gente não se deu conta disso ainda. A África, nós sabemos pela história, ela foi dividida, como um bolo que se reparte, não é? Foi dividida. Houve uma colonização muito forte. E nós estamos agora numa nova colonização.
né, cujo exagero, digamos assim, se mostra através da presença das grandes empresas, das multinacionais, não é? E do tipo de desprezo que muitas vezes se tem em relação à África. Então, eu acredito que a Fratelli Tutti do Papa Francisco traz isso de maneira muito clara, não é? E por isso ele convida a sermos todos irmãos e irmãs. Não é possível que nós sejamos irmãos, mas que uns fiquem relegados ao terceiro plano, não é? E outros tenham fartura e vivam bem, etc. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Obrigado, Dom Luiz, por essa conexão entre colonialismo, extrativismo predatório, criação da pobreza e papel da igreja. Aqui no continente latino-americano existe uma rede ecumênica chamada Igrejas em Mineração, que exatamente faz esse trabalho de denúncia, mas também de reconstrução da esperança junto às comunidades. A última pergunta dessa nossa entrevista, que poderia demorar, Patrícia, né, horas, mas também temos que ficar nos tempos, tem a ver um pouco, de novo, com o papel da igreja em uma de suas dimensões essenciais, que é a dimensão ad gentes, né? Desde a experiência de Jesus de Nazaré, a gente nesses dias recentes meditamos os evangelhos em que, no comecinho da sua missão, Jesus precisou sair da Galileia e se encontrar com outros povos, inclusive povos não hebreus, e quanto Jesus mesmo amadureceu, né, nesse encontro com o diferente. A gente acredita que a missão ad gentes converte a mente e o coração da gente que crê. Agora eu lhe pergunto, então, como é que pode a missão enriquecer a prática e a perspectiva pastoral da igreja aqui no Brasil? Quais os caminhos novos que o Senhor intuiu, o Senhor experimentou e que pode trazer para a igreja do Brasil? Bom, obrigado por essa pergunta. Eu costumo dizer assim que uma igreja particular, ou seja, uma diocese, uma paróquia, uma comunidade, só é madura quando ela é missionária, não é? Então, se uma comunidade, uma paróquia, uma diocese não é missionária, ainda não alcançou a maturidade. Eu já ouvi de líder religioso dizendo assim, eu não mando ninguém porque eu tenho muitas necessidades aqui. Eu não envio porque eu tenho muitas necessidades. Era aquilo que se falava algumas décadas atrás, nós precisamos dar da nossa pobreza. A Aparecida falou muito isso, não é? Dar da nossa pobreza. Nós não podemos esperar ter ou sobrar para repartir. Então, eu penso que a missão ad gentes, ela é um desafio para a igreja, sempre foi em todos os tempos e muito mais nesses tempos atuais. Quem faz uma experiência missionária, seja além das fronteiras geográficas, ou seja, como o Papa diz, em situações especiais, nunca vai voltar a ser a mesma pessoa. Então, fazer uma experiência missionária, tirar as sandálias, como naquele texto de Moisés, respeitar o outro, acolher a cultura do outro, acolher o diferente, não é? Estar disposto a reaprender, não transportar valores e culturas para outros lugares, mas ter uma abertura para aprender e para fazer uma interação, não é? com os conhecimentos, com os aprendizados, etc., converte a mente e o coração, de fato. Então, a experiência missionária, quem ainda não fez, abra o coração para fazer, porque converte mesmo a mente e o coração. Eu penso que a igreja, nos últimos anos, e aqui no Brasil, porque o Brasil é uma terra, digamos assim, que foi missionada. Nós somos frutos de missão. Vieram pessoas de fora, vieram estrangeiros que nos ajudaram,
não é? E o Brasil estava muito fechado. Nós temos muitos problemas, nós temos muitos pobres aqui, não é possível enviar. E de uns anos para cá, o contrário, o Brasil tem enviado. Né? Nesse momento, por exemplo, em Moçambique, o Brasil tem a maior equipa missionária. Se olharmos o país como um todo, é o maior grupo missionário brasileiro. Né? Já foi o italiano, não é? Em outra época, já foi o português em outra época, nesse momento é o grupo brasileiro. Então, isso mostra que a igreja está se abrindo para a missão, está dando da sua pobreza, está repartindo. E isso só enriquece a nossa igreja. Eu fiquei lá há 20 anos e agora volto para o Brasil. Tenho que reaprender muita coisa, mas eu penso que a experiência que eu trago também posso repartir, né, lá onde eu vou, em Cachoeiro, e com a Igreja do Brasil, e posso animar muita gente a fazer a experiência. Aí é o encontro das pessoas, daqueles que mais precisam, etc. Eu penso que, assim como tenho muito para aprender, tenho muito para partilhar também. E eu penso que essa riqueza na igreja é muito importante. Nossa, muito obrigado, Dom Luiz Fernando. A gente atravessou muitos temas nessa entrevista, né? Agora, essa última fala me recordou muito do Sínodo da Amazônia, essas categorias que o senhor nos ensina e que escutamos também a partir dessa outra experiência panamazônica. Patrícia, não sei, eu acho que estamos quase na hora de fechar. Eu tenho uma pergunta afetiva, de natureza afetiva, e Dom Luiz, eu penso pelo que eu vi em 2012, eu não vi nada em conflito, fui num outro momento da história moçambicana, né? Eu sei que quem é missionário é preparado para deixar e é preparado para partir. Eu acho que chegar não é tão difícil quanto deixar, quanto partir. O que te dá força para deixá-los? Essa é a minha pergunta. Deixar Cabo Delgado, deixar os catequistas, as missionárias, os missionários, as pessoas comuns, as pessoas das machambas, né? Aquele lugar. O que te dá força para saber, eu estou partindo, mas essas pessoas estão ficando. O que te dá força? É isso. Bom, Patrícia, não é possível dar outra resposta senão dizer é Deus que dá força, porque não é fácil. Eu fui para a África porque Deus me chamou, sim, mas também porque eu me empenhei. Nós não podemos deixar só para Deus, nós temos que fazer também nossa parte. Então, eu me empenhei muito para ir, quis ir, procurei, fui atrás e deu certo. Eu penso que a proximidade do Papa Francisco me ajudou muito a me tranquilizar. No encontro que nós tivemos em dezembro, ele me deu esse mês de janeiro para rezar, para discernir, e eu rezei muito e pedi que o Espírito Santo me ajudasse e que fosse aquilo que seria melhor. E eu até tenho brincado assim, eu incomodei tanto o Espírito Santo que ele disse, então você vai para a minha província, para o meu estado, o Espírito Santo. Mas o que me deu força, de fato, foi Deus em primeiro lugar e essa proximidade do Papa Francisco, que me deixa muito tranquilo, E o Papa Francisco, ele tem assim gestos que são muito grandiosos, sabe? A proximidade que ele mostrou com o povo de Cabo Delgado, o interesse dele pelo sofrimento do povo, as intervenções dele, não só lá para Cabo Delgado, para outras regiões também do mundo que nós temos acompanhado. Então, isso me deixou tranquilo. Eu não podia bater o pé e nem insistir para ficar, porque a igreja viu que era o momento de eu sair. Então, saio com o coração um pouco partido, dividido, mas vou voltar lá agora para
digamos, como diz lá em Moçambique, passar as pastas, não é? Para passar as pastas, para entregar tudo aquilo que é da diocese, mas vão ser dias assim, um pouquinho difíceis, estando lá, não é, para sair, porque é claro que muita gente lá ficou assustada, não esperava esse anúncio, mas eu estou tranquilo. Depois de um mês de janeiro assim bastante angustiado, um pouco assim, rezando, depois que a decisão foi tomada, eu fiquei tranquilo. Então, vou tranquilo para o Brasil, volto tranquilo para o Brasil e vamos continuar a missão. O povo de Cachoeiro está há mais de 2 anos sem bispo, então espero ser um pastor que ajude o povo de Cachoeiro. Como sua conterrânea, porque eu também sou carioca, estou contente que você está de volta. Que bom, Dom Luiz Fernando. Agora a gente entende o porquê das pastas atrás do Senhor, né? As pastas que o Senhor precisa passar para a diocese girar. Vai ser um trabalhão. Mas a gente agradece esse testemunho final também, né? Que é realmente a expressão de uma igreja samaritana, né? De uma igreja próxima. O Papa próximo ao Senhor, o Senhor próximo a esta igreja local de Moçambique, inclusive agora na nova volta, mas também com certeza uma conquista para a igreja de Cachoeiro de Itapemirim, que vai ganhar um pastor que tem experiência e cheiro das ovelhas. Então a gente garante ao Senhor muito apoio, muita oração, e temos certeza que essa nova inserção vai ser abençoada e conduzida pelo Espírito Santo, com certeza. Não sei se o senhor quer acrescentar algo ou se despedir dos nossos ouvintes nessa entrevista, porque estamos já em encerramento. Em primeiro lugar, quero agradecer aos 2 missionários, Padre Dário e Patrícia, que cada um no seu trabalho como provincial e Patrícia como historiadora, como professora, que já faz tanto e colabora tanto com a missão da igreja. E para todos aqueles que nos ouvem, eu gostaria de deixar essa mensagem. Todos nós somos missionários. Mesmo que não tenhamos esse nome, né, cada um de nós é importante. O missionário é aquele que ajuda a transformar, aquele que ajuda a fazer leitura da realidade, aquele que mostra que Deus está presente nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, em palavras simples, em atos de amor. Então, que cada um de nós assuma a sua missão, seja numa comunidade, seja numa igreja, seja numa instituição, seja num projeto social, que cada um procure fazer a sua parte para ajudar a transformar esse mundo. O Papa Francisco está fazendo a parte dele, cada um de nós pode fazer a sua parte. Então, muito obrigado por essa oportunidade e um grande abraço para todos. Que Deus abençoe a cada um e a cada uma.